Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, adorando a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Wellington, que tem nos convidado, confiado em nós, no púlpito, no microfone. Sabe que é um lugar assim muito, precisa ser muito, um lugar de honra, né? Precisa ser muito, essa oportunidade é muito rica, né? Fugiu a palavra agora, é muito rica essa oportunidade, então é um lugar de muita confiança que ele tem dado. Irmãos, eu estou também em campanha lá na igreja, mesma campanha aqui, nós estamos nos 12 dias também, clamando o Senhor, e deixei lá hoje para estar aqui com os irmãos, se alegrar com os irmãos, tem uma alegria de estar aqui com os irmãos, e eu quero meditar na palavra de Deus com os irmãos nesse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, no livro de Mateus, no capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo, que é um companheiro já de muito tempo também. Pastor, a gente se alegra de estar junto. Achei que eu não conseguiria chegar aqui, irmãos. Estava vendo na internet as ruas todas fechadas, para mim vir do outro lado para cá. Só que a região que acho que pegou mais foi a região do Secap ali, a região do centro, e eu vim pelo lado de cá, pelo lado mais do Vila Galvão aqui, e consegui passar tranquilo, mas por lá parece que estava fechado. Eu falei, acho que vou ter dificuldade de chegar, mas eu louvo a Deus que eu consegui chegar a tempo. Irmãos, a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 25, diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram sua candeia e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sensatas, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouve-se um grito: noivo se aproxima, saia para o encontro. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiei, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Pode tomar assento, irmãos? Essa parábola, irmãos, que nós fizemos aqui a leitura, a parábola das 10 virgens, onde Jesus conta a história, e na história ele está falando sobre 10 virgens que estavam aguardando o noivo, e ali 5 delas
eram prudentes e tinham óleo, tinham azeite nas suas candeias, nas suas lamparinas. Mas 5, elas eram insensatas, elas eram loucas, porque elas não tinham óleo suficiente nas suas lamparinas, nas suas candeias. E tardando o noivo a chegar, acabou-se, o fogo apagou, e aquelas que não tinham azeite suficiente, não tinham sobra, não tinham uma reserva, lhe faltou. E aquelas que tinham reservado ainda óleo, azeite, elas ainda tinham para elas. E ali aquelas que estavam com óleo na sua lamparina, na sua candeia, elas puderam entrar. E as outras que correram para ir comprar, não deu tempo, e quando voltaram, a porta estava fechada. É lógico que Jesus está usando a parábola para dizer à igreja que precisa estar preparado, precisa ter reserva, precisa estar sempre atentos, porque o noivo vai vir buscar a igreja. Glória a Deus. E aqueles que estiverem preparados entrarão, porém aqueles que não estiverem preparados, o Senhor vai dizer assim: eu não vos conheço, e esses vão ficar. Essa parábola, ela é bem clara, ela nos ensina bastante, e a gente consegue entender que as virgens representam a igreja do Senhor, aquelas que estão aguardando o noivo. Toda a igreja do Senhor está aguardando o noivo, já recebeu esta mensagem que o noivo virá, já sabe que o noivo vai vir. Só que parte desta igreja está preparada, está revestida, está com reserva de azeite, mas parte não tem o suficiente, está ali com o básico, está ali só com um pouquinho. Eu vejo que às vezes a gente vem para a igreja, se enche, sai, e a gente precisa se manter cheio ainda, quando estamos lá fora, no trabalho, lá em casa. A gente precisa se manter cheio, não pode acabar. Não podemos ser crentes só dentro da igreja, nós temos que ser fora também. Não podemos ser cheios do Espírito dentro da igreja, quando tem um louvor bonito, quando tem a palavra, quando tem a mensagem, que a gente se alegra e está cheio de Deus. Mas quando a gente sai para lá, para fora, a gente esvazia e ficamos despreparados. As lâmpadas representam a palavra de Deus. A lâmpada sendo a palavra, e a palavra ela nos limpa, a gente precisa estar com essas lâmpadas acesas, e ela só acende através do Espírito Santo, que é o azeite. Esse azeite é o que não pode faltar nas nossas lamparinas. Ou seja, quando nós estávamos no mundo, eu tenho exemplo de mim mesmo. Quando eu estava no mundo, eu procurava ler a Bíblia, mas eu não entendia esta palavra, eu não conseguia compreender. Mas a partir do momento que eu encontrei com Jesus e aceitei como meu Salvador, e o Espírito Santo entrou na minha vida, ou seja, entrou azeite, a lâmpada acendeu, eu consegui entender a palavra de Deus. E esta palavra que a gente vem vivendo ela, porque é desta forma. A palavra de Deus, lá em Êxodo, vai dizer assim: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27, 20. Moisés recebe ordem do Senhor para que eles trouxessem o azeite batido, para que ficasse acesa as lâmpadas continuamente. Esta palavra aqui é uma mensagem de Deus, que nós que estamos andando com o Senhor, precisamos estar cheio de azeite, para que ardentemente, continuamente, arda a nossa lâmpada, ela fique acesa em todo o tempo. Quando nós olhamos para esta palavra e vemos estas prudentes, essas que tinham estoque de óleo, estoque de azeite, que representa o Espírito Santo de Deus, a gente percebe que elas estavam ardendo, estavam acesas, estavam preparadas.
nós temos que estar em todo o tempo preparados, acesos na presença do Senhor, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz assim: aquele pois que ouve a minha palavra e pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente. Quem é prudente ouve a palavra de Deus, e através da palavra de Deus se abastece do Espírito Santo e se torna prudente na presença do Senhor. Porque ouvir a palavra não é escutar a palavra. Ouvir a palavra é escutar, entender e viver, pôr em prática. Nós só conseguimos ouvir a palavra verdadeiramente quando nós a escutamos e entendemos e colocamos ela em prática. Esse é o ouvir a palavra de Deus, e é isso que o Senhor quer. Aquele que ouve a minha palavra, esse eu vou comparar com um homem prudente. O Senhor quer que sejamos prudentes. Agora, quando a gente olha para as 5 loucas, as insensatas, elas eram religiosas, elas estavam ali juntos, participando do mesmo culto, juntos ali, mas só que elas não tinham azeite suficiente, não estavam preparadas suficiente. O texto da Bíblia diz assim: aquele que ouve a minha palavra e não pratica, assemelhado-ei ao homem louco. É aqueles que estão ouvindo, mas não estão vivendo a palavra de Deus, não estão andando na palavra de Deus, são considerados loucos. O azeite está baixo, não é suficiente. E aí, irmãos, a igreja do Senhor precisa buscar estar cheia de azeite do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós obedecemos a palavra ela é vivida na nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Nós por nós mesmos não conseguimos viver. Quando a gente aceita Jesus, nós costumamos a dizer: irmãos, aceite Jesus, entregue a sua vida para Ele, e o Espírito Santo vai dirigir a tua vida. Você vai aprender a viver, e Ele nos ensina através da palavra. O Espírito Santo vai nos ensinando a se encher do Espírito Santo de Deus e viver a palavra do Senhor. O cuidado que a gente tem de perder o azeite e ficar para trás precisa ser grande, porque o azeite ele acaba na nossa vida, principalmente quando a gente se acomoda, quando a gente se acomoda a viver com o suficiente. A gente se acomoda a vir na igreja e ficar feliz na igreja, no culto, porque no meio dos louvores, o Senhor habita no meio dos louvores, nos dá alegria. No meio da mensagem que nós recebemos, nós nos alimentamos, nos dá alegria. Mas nós não podemos se acomodar só com isso. O Senhor quer que nós andemos com Ele 24 horas por dia. Você está no trabalho, Deus está com você. Você está na tua casa, Ele está com você. Aonde você estiver, Ele está com você. E você precisa ter esta comunhão que Ele quer ter com você, para que você possa estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza, se nós estivermos cultuando aqui e o inimigo se levantar de alguma forma, nós vamos ter autoridade de ir expulsá-lo, ele no nome de Jesus. Amém. Mas será que amanhã, quando nós estivermos atarefados com os nossos trabalhos e acontecer um caso desse no trabalho, a gente vai ter essa autoridade, essa firmeza? Nós vamos estar cheios a esse ponto. Por isso que a gente tem que andar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Deus caminha conosco, mostra para a gente a direção. Quando nós também acaba o azeite, quando nós confiamos no azeite do outro, era assim que essas loucas estavam. Elas estavam confiando no azeite daquelas que tinham e foram lá dar um pouco do seu azeite. Nós não podemos confiar. Andar com quem é cheio é muito bom, mas não é suficiente. Nós temos que nos encher também. Eu costumo dizer assim para o jovem: olha, jovem, quer seriedade com Deus? Fica perto daquele que busca mais a Deus, que você vai conseguir buscar também. Aquele que é mais cheio, aquele que tem uma vida espiritual melhor, encosta mais nele. Você tem para pegar um pouco dele, para aprender um pouco dele, mas não para ficar na aba dele, mas para aprender com ele a se encher do Espírito Santo de Deus. É tão bom uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que conta testemunho, conta milagre, aquela pessoa que tem vivência, intimidade com Deus. É tão bom isso, né, irmãos? Às vezes nós passamos por momentos que nós não conseguimos ver isso nas pessoas, ou até na nossa vida mesmo. Isso não quer dizer nada a mais do que
nós estarmos mais vazios do Espírito Santo, precisamos nos encher mais para poder ter esta vivência com Deus. Nós temos que entender o seguinte, que cada um de nós, diz a palavra de Deus, dará conta de si mesmo, ou seja, a salvação é individual. Eu preciso estar cheio, porque o noivo vai voltar para buscar a igreja, e eu preciso estar cheio para mim poder ser salvo, porque a salvação é individual. A minha vida, as decisões da minha vida, eu tenho que estar cheio para me tomar as decisões certas, porque a salvação ela é individual. Eu não posso me confiar no irmão que está do meu lado. Ele é uma bênção, quando eu precisar ele ora por mim, ele ora por você, mas você precisa se encher, porque Deus, irmãos, o véu se rasgou, nós temos acesso direto, não precisa de profeta, nós temos acesso direto com Deus. Deus pode tratar com você, é só você querer, e Ele quer essa intimidade com você. Então acaba desta forma. Agora o ideal é nós buscarmos ter reserva diante de Deus, buscarmos reserva diante do Senhor, como aquelas prudentes que tinham reserva diante do Senhor. E a reserva, ela é uma busca. Nós precisamos viver em todo tempo o arrependimento, em todo tempo, como diz o irmão lá na igreja, nós temos que nos converter todo dia, todo tempo nós temos que nos arrepender, confessar e ter fé no Senhor. Desta forma a gente se enche, porque tudo isso traz o perdão de Deus. É essa forma que Deus nos perdoa: arrependimento, confissão e fé no Senhor. Aí Ele nos perdoa, e desta forma a gente vai cada vez mais enchendo, as nossas lamparinas. O Senhor quer que você encha a sua lamparina, esteja pronto para todo tempo, porque o texto termina dizendo assim: vigiai. Precisamos estar vigilantes, porque uma hora o Senhor vai voltar para buscar a igreja, se não coletivamente no nosso tempo, individualmente vai voltar para nós, e nós não sabemos quando. Podemos sair deste culto, não chegarmos em casa, e o Senhor pode voltar individualmente para nós. Como é que está a nossa lamparina? Como é que nós estamos de azeite? Estamos preparados com azeite na botija ou não? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,15. Pedro pregando a palavra de Deus, ele está dizendo esta mensagem ao povo: se arrependa, para que venha o refrigério do Senhor. Viver, irmãos, no refrigério do Senhor é viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer para nós. Eu acho interessante que Deus, Ele nos dá algo que nós chamamos do livre-arbítrio, e é a pior coisa que Ele dá, porque nós não sabemos escolher. E a vontade de Deus, Ele nos dá o direito de escolher, mas a vontade dEle, a palavra diz que é que todos sejam salvos. A vontade dEle é que nós andemos com Ele, mas Ele nos dá a liberdade de escolhermos. Agora, quando nós escolhemos andar com Ele, Ele vai estar andando conosco. Não vai ter necessidade alguma, não vai ter falta alguma. Ele vai nos encher e nos preencher através do Espírito Santo em nossa vida. Então, desta forma a gente precisa analisar. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não perca de estar com a lamparina cheia, para que a gente não perca esta oportunidade de estarmos cheios, nós devemos não ficar olhando para a lamparina dos outros. Ou seja, às vezes a gente recebe a mensagem e a gente pensa assim: Deus está falando com fulano, Deus está falando com ciclano. Não, nós temos que olhar para a nossa lamparina, não olhar para a dos outros, se está cheia, se está vazia. É a nossa lamparina. Isso impede que a gente se encha do Espírito Santo de Deus quando a gente fica olhando aqui e ali. O nosso olhar é para Jesus. É dessa forma que a gente vai abastecer a nossa lamparina de azeite. Nós temos que buscar encher as nossas próprias lamparinas, porque é isso que o Senhor deu para nós. A nossa vida, a alma que somos nós, a alma vivente que Ele nos fez, precisamos encher ela do Espírito Santo de Deus, do azeite do Senhor. É desta forma, Nós sabemos que o óleo, tem um texto na Bíblia, em Eclesiastes, que diz assim: que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não pode faltar o óleo.
O óleo, ele representa também o combustível, né? Ali ele é o combustível daquela lâmpada para manter ela acesa. Então ele não pode faltar, porque se faltar o óleo, vai faltar o fogo, vai faltar a luz, vai apagar, vai faltar a unção. A unção é que nos faz caminharmos. O Espírito Santo, ele nos acende, e essa é a unção na nossa vida, nos faz caminharmos ungidos, né? Cabeça ungida, ungido, caminharmos separados para Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele nos faz desta forma, e nós não podemos deixar isto faltar. Quando é que falta a unção, irmãos, na nossa vida? A unção, ela falta por alguns motivos. Eu quero aqui, junto com os irmãos, meditar nisso. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus já falava no meu coração, e eu já entendi que Deus está tratando comigo. Quando nós pregamos a mensagem, não é uma mensagem só para a igreja, mas é uma mensagem desde o pastor à igreja, é para todos nós nos incluímos na mensagem. E a gente precisa entender uma das coisas: quando falta a unção em nós. A unção, ela falta quando a gente deixa para orar só na prova. Você já viu um crente assim, que deixa para orar só quando está na prova? Lá na igreja, quando é o ciclo de oração, quando a pessoa está passando por uma prova, ela corre para o ciclo de oração. Só que o ciclo de oração é tão abençoado que os irmãos começam a orar, daqui a pouco o irmão não vai mais. Por quê? Ele foi abençoado, e aí ele recebeu a bênção, aí ele não vai mais na oração, porque ele foi abençoado. Mas aí, entrar numa prova, ele vai para o ciclo de oração de novo, porque a gente busca orar a Deus quando a gente está na prova. E aí, irmãos, a unção está indo embora. Nós temos que buscar a Deus, orar ao Senhor, mesmo fora da prova, mesmo para não entrar em prova. Nós temos que fazer isso, é a manutenção. Quando a gente está na bênção, nós temos que estar em oração ao Senhor. Não é só quando a gente está na prova, não é? Eu sei que tem pessoas que às vezes elas buscam tanto uma bênção, e eu já conheci alguns irmãos assim. Às vezes não tem carro, ele busca: se eu tiver um carro eu vou fazer a obra, se eu tiver um carro eu vou visitar, se eu tiver um carro o pastor pode contar comigo, que eu vou visitar congregações, eu vou visitar as subcongregações, eu vou ajudar muito na obra de Deus. Aí o irmão vai e compra o primeiro carro, aí ele chega na igreja, pede para o pastor orar, e aí ele pede a oportunidade e fala: irmãos, eu ganhei um carro, e esse carro é do Senhor, Ele é o dono desse carro, e os irmãos precisarem, pode me chamar. Só que chega no outro culto, o irmão já não vem, e aí o pastor vai saber, ele vai: eu tenho uma tia, que eu nunca vou ver ela, e agora que eu estou de carro, esse fim de semana eu tirei para ver a tia. Aí chega na outra semana, ele: pastor, esse fim de semana eu vou dar um pulinho na praia, porque os meus filhos nem conhecem a praia ainda, eu estava sem carro, e eles não conhecem, agora eu vou levar eles para a praia. E aí você vai vendo o irmão se distanciando, e aí ele consegue entender que a gasolina também é cara, e aí ele não quer muito se dispor para a igreja, e aí ele passa a não ser o melhor obreiro, mas um pior, um melhor membro, mas um pior, porque quando ele estava na prova, ele era melhor do que no momento que ele está na bênção. E aí a gente às vezes não sabe por que nós não somos mais abençoados, porque Deus nos conhece. Então a oração precisa ser contínua, não só quando nós estamos na prova. Outra coisa que a unção nos falta, quando nós dependemos da oração dos outros. Quando nós ficamos só dependendo das orações dos outros, aí nos falta. Aí a gente começa a sentir falta de unção. Irmãos, tem aqueles irmãos que são 6 horas, né? Irmãos, 6 horas por mim lá. 6 horas por mim, irmãos. E nunca ele ora. Tem irmãos que quando o pastor levanta a mão, ele corre para pôr a cabeça embaixo. É lógico que a oração como pastor, a gente precisa mesmo buscar, é bênção de Deus, autoridade sobre nós. Mas não é só da oração do pastor que a gente tem que viver. Nós temos que dobrar nosso joelho também. Nós temos que ter uma vida de oração também, buscando não depender das orações dos outros. Eu não vou no culto hoje, irmão, mas vocês oram por mim. Eu não vou no ciclo de oração, mas esteja orando lá por mim. E a gente fica só pedindo oração, mas não temos uma vida de oração. A unção baixa, a unção ela vai caindo, né? A gente vai perdendo a unção. Outra coisa,
quando a gente se acomoda, quando a pessoa se acomoda e não busca mais aquele renovo espiritual. Sabe quando a pessoa aceita Jesus, que ela vem, eu quero provar desse Espírito, eu quero conhecer, e ela busca cada vez mais o Espírito Santo, é nos louvores, ela está ali, é ouvindo a palavra, ela não perde um culto, ela busca em todo o tempo. Hoje nós temos um tempo a mais de crente, nós temos que buscar renovo espiritual na presença de Deus. Deus, Ele quer renovar a sua igreja em todo o tempo, e nós precisamos buscar este renovo. Deus renova quem busca, quem não busca Ele não renova. Então nós precisamos ter esta vida para não diminuir a unção sobre nós, buscar o renovo do Senhor. Esta campanha tem um título aqui: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele nos renova quando a gente busca Ele. Ele está à procura destas pessoas que estão querendo buscá-lo, para que Ele possa encher com o teu azeite, e nós temos unção suficiente para alcançar a volta do Senhor em nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos buscar, né? Outra coisa que falta também é a unção em nós, é quando nós deixamos de buscar, né? Buscar primeiro o reino de Deus. A Bíblia nos ensina: busca primeiro o reino de Deus. Quando nós deixamos de buscar, às vezes a gente confunde um pouco, a gente entende que às vezes fazer a obra é o reino de Deus, é buscar o reino de Deus. Mas não, fazer a obra é outra coisa, é ministério. Buscar o reino de Deus é buscar ter intimidade com Deus em todo o tempo, é buscar colocar Deus em primeira coisa, buscar as coisas espirituais de Deus em primeiro lugar. Não dá para nós termos uma vida afastada de Deus e fazer a obra. Tem gente assim, que faz a obra, se dedica e tal, mas não tem Deus como primeiro na tua vida. Faz porque acostumou fazer o trabalho, buscar. Como nós olhamos na Bíblia e vemos Marta e Maria, não é Jesus reprovando Marta, mas Ele mostra o que é importante, o que Maria está fazendo: a adoração, a busca, ouvir o Senhor, dar atenção ao Senhor, conversar com o Senhor, adorar o Senhor. Esta era a parte mais importante. Agora, de Marta é secundária. Busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus é quem nos dá ministério, Deus é quem nos dá família, Deus é quem abre porta de emprego para nós, nos dá saúde para trabalhar, nos dá sabedoria para aprender, mas primeiro buscar o reino de Deus. E quando a gente chega na igreja, a gente começa a fazer isso, mas depois a gente às vezes se embaraça com as coisas do mundo. Mas a busca é importante para nós se enchermos do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos encher do seu Espírito, mas nós temos que ter como primeiro em nossa vida. Falta unção também quando a gente perde o interesse de ver o fogo na lâmpada. Ver o fogo na lâmpada, a gente vai perdendo interesse. A gente sabe que a lâmpada, ela é a palavra de Deus, e a gente precisa ter interesse de ouvir a mensagem. Tem gente que não tem mais interesse de ouvir a palavra de Deus. Essa mensagem eu já ouvi. Irmãos, pode ser pregada a mesma mensagem durante anos, a gente precisa ter a sede de ouvir esta palavra, o desejo de ouvir, porque ela se renova a cada dia. A Bíblia, ela é um livro, ele é literal, mas é espiritual. Ele se renova, ele está não para o seu tempo só, não é para 2000 anos atrás. Paulo escreveu lá para Timóteo 2000 anos atrás, mas é aplicável para nós hoje, aplica na nossa vida. Esse é um sentido espiritual dela. A gente aplica essa mensagem para a nossa vida, e ela tem o poder de nos dar vida também. Então, irmãos, a mensagem precisa ser desejada. Para a gente poder ficar com a nossa lâmpada acesa, ter unção, a gente tem que desejar ver esta lâmpada acesa, ver a palavra de Deus sendo ministrada, receber a palavra do Senhor. É uma vírgula, é uma palavra, já nos enche já. A gente tem que estar atento em todo o tempo, recebendo a palavra de Deus, porque Deus, em poucas palavras, fala algo tremendo ao nosso coração, que nos dá, nos enche de unção na presença do Senhor, que a gente consegue caminhar. Então é necessário que a gente tenha o desejo, o interesse de ver a lâmpada acesa, de ver fogo na lâmpada, de ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que falta unção é quando a gente deixa de amar, deixa de perdoar, deixa de ser misericordioso, e às vezes a gente começa a fazer essas coisas e a gente para de praticar a palavra de Deus. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas pisou no meu calo, é diferente.
A gente está deixando de viver o amor, a misericórdia, e isso nós precisamos viver. Não importa o tanto que a vida nos bateu, a gente tem que aprender a separar as coisas. Tem pessoas às vezes que pisam em nós, que pisam no nosso pé, que falham com a gente tem que aprender a separar. É Ele e Deus o problema, mas eu preciso perdoar, ser misericordioso, agir com amor, porque o meu eu e Deus precisa estar consertado diante de Deus. Não é pelo erro de alguém que eu tenho que sofrer também, eu só tenho que pagar pelos meus erros e consertá-los ele. Mas só que o erro de uma pessoa às vezes falhou com você, não vou perdoar mais, não vou ser misericordioso, não vou exercer o amor, vou deixar de praticar a palavra de Deus, e isso tem feito com que a unção diminua, com que o azeite falte na nossa lâmpada, se a gente agir dessa forma. A unção também ela falta quando a gente acha que não falta nada, quando a gente acha, tá bom assim, eu estou passando as provas, as lutas, os momentos às vezes de baixa que passamos, eu não ia passar por isso, porque eu ia ser arrebatado. É porque Deus quer nos usar para alcançar outras pessoas. Então seria um egoísmo eu aceitar a Jesus, receber a salvação e ficar querer que Ele já me leva logo, ou até mesmo cruzar os braços e falar: eu já conheci Jesus, eu não preciso fazer a obra, eu não preciso fazer nada para ser salvo, vou só esperar. Não, Ele quer nos usar de diversas maneiras para alcançar vidas lá fora. Então nós temos que buscar as vidas lá fora enquanto aguardamos a volta do Senhor. Nós temos que levar o Evangelho enquanto aguardamos a volta do Senhor. Aí sim nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse 22:20: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Sabemos também que a palavra de Deus diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Algumas pessoas hoje, quando vê a maldade acontecendo, falam assim: falou que o amor de muitos esfriar, isso é normal. Pode ser normal com o outro, com a gente não pode. O amor de muitos vai esfriar, mas eu não quero estar nos muitos que vão esfriar. Eu tenho que me encher do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que buscar crescer a cada vez mais no Espírito Santo de Deus. Eu tenho que buscar isso, me encher cada vez mais. Eu não posso me acomodar. Quando a Bíblia fala assim que dois vão estar no campo, um será salvo e o outro não. Não posso pensar assim: eu vou ser salvo, talvez meu irmão não. Ou será que o meu irmão vai ser salvo e eu não? Não, vai todo mundo aqui. Essa é uma comparação. Pode ter outra igreja, sei lá, que não vai, mas nós vamos. Nós temos que entender que buscamos para todos ir morar no céu. É lógico que a palavra de Deus está dizendo que muitos não vão alcançar a salvação, mas não quer dizer, ou metade não vai alcançar a salvação, mas não quer dizer que seja na nossa igreja. Não podemos pensar assim. Nós temos que trabalhar para que todos sejam salvos, todos alcancem. Por isso, não tem como alcançar a salvação se não tivermos com azeite na nossa lamparina, se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não se encha de contenda, se encha do Espírito Santo de Deus. Não se encha do problema, não se encha de coisas vãs. Às vezes a gente, olhando para os lados, a gente se enche de coisas que não têm valor, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Com permissão do pastor, se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar juntamente com os irmãos, e eu creio que Deus, no nosso coração, Ele confirma a sua palavra, e que Ele possa nos encher a cada dia com o teu Espírito Santo. Se você desejar, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor.